Depois da batalha final contra o Muzan, a maldição que havia recaído sobre a família Uyashiki foi quebrada, e com o fim dos demônios, os Hashiras e os outros membros da organização de caçadores foram obrigados a tomarem um outro rumo para suas vidas. Mas o que aconteceu com cada um desses personagens de Demon Slayer? O que eles fizeram depois e como eles morreram? Eu sou o Marcelo e utilize a respiração do like para dar aquela fortalecida. E me fala aí qual é o seu personagem de Demon Slayer favorito. O meu é o Inosuke, agora eu quero saber o seu. Bom, começaremos com a família que deu início à organização dos caçadores. A maldição da família Uyashiki se deu início há cerca de 1000 anos atrás. Toda criança que nascia era fraca e logo morria. E quando a família estava prestes a ser apagada da existência, ela consultou um padre. E descobriram que um demônio surgiu a partir de sua linhagem, e esse demônio era o Muzan. Durante 97 gerações, os membros da família Uyashiki não conseguiam passar dos 30 anos de idade, mas isso mudou a partir do momento da derrota de Muzan. Filho de Kagaya Uyashiki, Kira e as suas irmãs convocaram uma reunião com alguns dos Hashiras que sobraram, ou seja, somente o Gyu e o Sanemi apareceram. Essa foi a última reunião dos pilares. Kira os parabeniza por terem conseguido exterminar os demônios. No entanto, a partir de agora, a unidade Caçadores será dissolvida. A família Uyashiki os agradece do fundo do seu coração. Eles finalmente serão capazes de viverem as suas vidas de uma forma mais pacífica. Quando Kira e suas irmãs passaram dos 30 anos de idade, eles ficaram completamente emocionados, pois foi neste exato momento que eles tiveram a certeza de que a maldição foi quebrada. Tanto que no capítulo 205 a gente tem um pequeno quadro do Kira. Ele está sendo entrevistado por agora ser a pessoa mais velha do Japão. Ele teve uma excelente vida e alcançou os objetivos que os seus antepassados tanto desejavam. Gyu Tomioka. Depois da unidade dos caçadores ter sido dissolvida, o Gyu foi para a mansão borboleta para visitar o Tanjiro e a Nezuko, que no momento estavam se recuperando dos ferimentos da batalha final. Depois desse pequeno encontro, ele decidiu seguir o seu próprio rumo. Ele se perdoou pelo seu passado com Sabito. Agora ele não carregava mais nenhuma mágoa em seus ombros e enfim pôde sorrir novamente. Durante o seu tempo como Hashira, o Gyu às vezes tentava criar alguma amizade com Sanemi, tanto que ele até mesmo pensou na ideia de dar um pouco de ohage para ele, depois que ele descobriu que ele gostava dessa comida. E dessa vez o Gyu e o Sanemi finalmente se entenderam. Eles até mesmo dividiram uma refeição. Diferente da maldição dos Uyashiki, a marca do caçador, quando ativada, consome quase toda a energia vital de seu usuário, fazendo com que ele viva até os 25 anos de idade. E como o Gyu a despertou diversas vezes na batalha final, ele apenas viveu até os 25 anos de idade. E como ele possui 21 anos, ele apenas viveu mais 4 anos. Bom, essa é a ideia mais plausível. No entanto, devido à inconsistência sobre os mitos relacionados à maldição da marca do caçador, é possível que o Gyu realmente tenha conseguido ter uma longa vida. Afinal, nenhum espadachim que despertou a marca do caçador na era Taisho viveu por tempo suficiente para confirmar essa teoria. O Gyumei de fato poderia ter morrido por causa da maldição da marca do caçador, ou também por causa de seus ferimentos na luta contra o Muzan, já que ele literalmente perdeu uma perna. Bom, tendo uma vida curta ou não, ele aproveitou ao máximo essa quantidade de tempo. Ele teve filhos e a sua linhagem que se estendeu até os dias mais atuais, dando origem ao Giichi Tomioka, que literalmente possui a mesma cara do Gyu. Sanemi. Já o Sanemi, depois da última reunião com os Uyashiki, foi até a mansão borboleta, e lá ele se encontrou com a Nezuko. Ele se desculpou pelas coisas horríveis que ele tinha feito, e por ter dormido quando Tanjiro tinha se transformado em um demônio. A Nezuko acaba sendo bastante compreensiva e extrovertida, e diz que não tem problema em dormir, pois ela literalmente acabou dormindo por uns 2 anos. O sorriso dela faz ele se lembrar do Genya quando criança. Ele também adorava dormir. Com um olhar melancólico, ele faz um carinho na Nezuko e depois vai embora. Ao que parece, ele se mudou para uma cidade bastante movimentada, para então dar um novo recomeço para sua vida. E como ele também despertou a marca do caçador, é provável que ele apenas tenha conseguido viver até os 25 anos de idade. Ele também conseguiu encontrar uma parceira e também teve descendentes, e um deles é o Sanehiro Shinazugawa. E o Sanehiro se encontrou com a reencarnação do Genya. Eles não são irmãos de sangue, mas basicamente se consideram irmãos desde que eles foram presos por fazerem cicatrizes um ao outro. Tengen Uzui.
esse sem dúvidas é conhecido por ter uma vida mansa, aposentado com 3 esposas. Depois da luta contra o Gyutaro, o Tengen decidiu se aposentar, e ele apenas foi ter alguma participação lá no arco do treinamento dos Hashiras e também no arco do Castelo do Infinito, ficando de guarda lá do lado de fora da sala em que o Kiria e as suas irmãs estavam. Depois da batalha final, o Tengen com as suas esposas foram até o Tanjiro para cumprimentá-lo, e também convidá-lo para passar na casa dele, depois que ele estivesse recuperado. O Tengen teve uma vida tranquila e com certeza ele teve uma vida extremamente longa, já que ele nunca despertou a sua marca do caçador, Tanjiro. Depois de derrotar o Muzan, o Tanjiro ao lado da Nezuko, Zenitsu e Inosuke foram visitar os túmulos de todos que morreram em batalha, e logo em seguida foram para a casinha do Tanjiro. E lá, o Tanjiro e a Nezuko fizeram orações sobre os túmulos de sua família. Depois de muito tempo, eles finalmente estão em casa. Ao chegarem na casa, Tanjiro e os outros percebem que a casa está limpinha. O velho Saburo e os outros moradores da região mantiveram o local limpo para o Tanjiro. Eles até mesmo trocaram os tatames e as estantes, tudo parecia ser muito novo. O Zenitsu fica encantado com o cafofo em que a Nezuko cresceu, é um local extremamente aconchegante. Muitos caçadores de demônios desejaram felicidades ao Tanjiro e a Nezuko. Ao lado de Zenitsu e Inosuke, eles dividiram diversas experiências, tomaram banho juntos e comeram juntos. Tanjiro voltou a trabalhar como carvoeiro, mas teve algumas dificuldades ao lidar com os gases de cozinha. Mais tarde, ele começou a se relacionar com a Kanao, e eles tiveram filhos. O Tanjiro continuou o legado da família Kamado, passando adiante as técnicas da respiração do sol em forma de dança. A sua linhagem se estendeu até os dias mais atuais, possuindo tataranetos incríveis como Sumihiko Kamado e o Kanata Kamado, ambos que ainda guardam os conhecimentos da dança do deus do sol. Ou seja, a tradição da família Kamado continuou sendo passada de gerações a gerações. Enfim, a gente sabe que o Tanjiro conseguiu passar dos 25 anos de idade quando nos lembramos que ele é uma das poucas pessoas que dominam a respiração do sol. Os usuários desta respiração nascem com uma marca em suas testas. O seu pai, Tanjiro, também tinha a mesma marca em sua testa, semelhante a uma cicatriz, e durante a jornada como caçador, a marca do Tanjiro passou por diversas mudanças. Então podemos dizer que a marca do Tanjiro, o pai do Tanjiro, estava em um dos seus estágios iniciais, e como ele nunca se envolveu em batalhas contra demônios, ao contrário de Tanjiro, ele nunca precisou despertá-la completamente. E além do mais, para o Tanjiro conseguir ter um filho e passar as técnicas da respiração do sol para eles, ele teria que passar dos 25 anos de idade. Então o Tanjiro teve uma vida tranquila e feliz com a Kanao, Zenitsu e Nezuko. O Zenitsu continuou a demonstrar um forte ciúme toda vez que algum homem chegava perto da Nezuko, mas eventualmente ele acaba pedindo a Nezuko em casamento e juntos formam uma família, consequentemente dando origem aos seus tataranetos, Touko e Yoshiteru. Em algum momento de sua vida, o Zenitsu dedicou parte do seu tempo para escrever um livro chamado A Lenda de Zenitsu, que conta um pouco da sua história e como ele e seus amigos venceram o Rei dos Demônios. No entanto, todos acreditam que esse livro é pura ficção. Inosuke. Já o Inosuke, depois de ter recebido um pouco de comida da Aoi, ele se apaixonou por ela. Bom, não tem muito o que falar sobre o Inosuke, mas a linhagem da Aoi e do Inosuke também chegaram até os dias mais atuais. A Oba é um botânico que descobriu o lírio aranha azul. No entanto, os lírios aranha azul murcharam por causa de um erro e desde então ele tem sido bastante criticado. Ele é amigo do Sumihiko e de vez em quando eles jogam juntos. Yushiro. O destino do Yushiro foi um pouco mais triste quando comparado com a da maioria dessa lista. Durante a luta contra o Muzan, a Tamayo acabou sendo morta pelo Muzan, e quando finalmente a batalha final foi resolvida, o Yushiro se emocionou enquanto dizia para o espírito da Tamayo que o pesadelo havia chegado ao fim. 3 meses após a batalha, o Yushiro visitou o Tanjiro em recuperação lá na mansão borboleta. Ele menciona que o Tanjiro teve sorte da Kanao ter o impedido de sucumbir ao sangue do Muzan. O Tanjiro fez um ótimo trabalho, e antes de ir embora, o Tanjiro faz um pedido inusitado. Ele pedia para que o Yushiro não morresse. Ele é o único que pode manter a memória da Tamayo viva. Por ser um demônio, o Yushiro simplesmente não envelheceu, ele viu todos os companheiros mortais morrerem, e aos poucos foi ficando cada vez mais sozinho. No entanto, ele e Kiria Ubuyashiki mantiveram contato e se tornaram amigos, e atualmente Kiria e Yushiro são os únicos daquela época que ainda estão vivos. E atualmente Yushiro se tornou um pintor que está sendo reconhecido por todo mundo, pintando o rosto de uma mulher chamada Tamayo. Ele ainda espera que a Tamayo reencarne como humana, para que assim ele não fique mais sozinho. O final de Demon Slayer é bastante melancólico, só de imaginar que o Tanjiro e os outros morreram dá uma dorzinha no coração.
No entanto, o final de Demon Slayer possui um capítulo extra, onde temos a despedida do Tanjiro, um verdadeiro final de Demon Slayer. Estarei deixando esse vídeo como um complemento desse vídeo, então é muito importante que você assista ele. Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu sou o Marcelo e a gente se encontra no próximo vídeo.